E aí pessoal, espero que estejam todos bem. Esse daqui vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos respondendo aquela lista de exercícios que eu enviei, certo? Sobre porcentagem. Eu falei na aula sobre comentar os assuntos sobre porcentagem de uma forma um pouco diferente, a metodologia é um pouco diferente em relação à exposição dentro da aula, certo? E aí nesse caso eu vou corrigir aquela lista que eu passei e aí qualquer coisa vocês falam comigo e a gente comenta e conversa para tirar possíveis dúvidas que irão surgir, tá certo? E bom, porcentagem é um assunto que vai estar na prova, então por isso que a melhor maneira é revisar, praticar, praticar e praticar, ok? E aí a gente conversa e vai ajustando esses pontos, tá certo? Mas enfim, essa primeira questão diz assim: no comércio é comumente utilizado o salário mensal comissionado. Comissionado vem de comissão, ok. Além de um valor fixo, a gente tratou disso em função afim, não foi? O vendedor tem um incentivo e é geralmente o percentual sobre as vendas, ou seja, ele vende lá um valor e aí ele ganha uma porcentagem sobre aquilo. Considere um vendedor que tenha um salário comissionado, sendo a sua comissão dada pelo percentual do total de vendas que realizar no período. O gráfico expressa o valor total de seu salário em reais. Valor total é a comissão mais o que ele ganha normalmente, né? Em função do total de vendas realizadas, também em reais, tá certo? Ou seja, quem é que está dependendo de quem? O valor total do salário depende das vendas realizadas, tá certo? Ó, em função, ok? Aí a pergunta é: qual é o valor percentual de sua comissão, certo? Ou seja, é basicamente o que ele está perguntando é o seguinte: imagine então que ele faz 10 mil vendas, certo? Ou melhor, 10 mil reais. Esses 10 mil reais foi o quanto ele conseguiu vender, certo? Aí fala assim: ele tem ele tem 10% de comissão. Ou seja, é 10% de comissão em cima dos 10 mil. Ou seja, se ele vendeu 10 mil, isso significa dizer que ele vai ter uma comissão de R$ 1.000, certo? É essa a ideia, ok? É basicamente isso. Ou seja, ele vai vender e vai ter uma porcentagem sobre isso, ok? Lembre-se que porcentagem é uma fração, ok? E porcentagem ele representa uma parte. Então vamos deixar isso como algo bastante interessante. Mas vamos para o gráfico, que é o ponto principal, certo? No gráfico, a gente percebe que é uma função afim e existem alguns pontos marcados, este principalmente, certo? E vamos observar o que é. Aqui é o total de vendas, não é? Observe, aqui nesses 20 mil, o que isso significa? Significa dizer que ele vendeu 20 mil reais. E quando ele vendeu 20 mil reais, o salário dele foi de quanto? O salário dele foi de 1.200. Ai, Gabriel, então esse 1.200 é a comissão dele? Não. 1.200 é o salário total dele. A comissão que ele ganhou dos 20 mil reais em vendas, mais o salário fixo que existe. Ele não vai trabalhar só com a comissão. Ele tem um salário lá que aconteça o que acontecer, ele vai ganhar aquele salário. Mas que salário é esse? E aí a gente vai interpretar aquelas informações de sempre do gráfico. Se o eixo X é o eixo do total de vendas, isso significa dizer que se a gente pensasse nesse ponto aqui, ó, o que isso está mostrando? Está dizendo que ele não vendeu nada. E observe que o gráfico passa onde? Ó, aqui no 800. Qual é a característica que acontece quando a função ela intercepta o eixo y? É porque ali está o valor constante. Se a gente lembrar, a função afim ela não é determinada sendo ax mais b, então esse R$ 800 que a gente tem aí, ele é o valor de b, ele é a constante. E se é a constante, ele vai ser o quê? O salário fixo dele.
Ou seja, entre aspas, é o famoso haja o que hajar, não vai mudar absolutamente nada, tá certo? E aí, portanto, o que a gente tem aqui? Então a gente descobre que esse 800 é o salário fixo dele, certo? O fixo dele é o 800. Ah, Gabriel, e como é que eu vou saber o outro, a outra, como é que eu vou saber o outro caso agora? Como é que eu vou saber a comissão dele? Aí, portanto, a comissão dele vai ser a variação após esses 800. Ou seja, quanto foi que variou do 800 para o 1.200 que foi o salário dele? Não foi uma variação de R$ 400? E essa variação de R$ 400 aconteceu por quê? Aconteceu porque ele vendeu um total de R$ 20.000, certo? Isso significa, portanto, que quando ele vendeu R$ 20.000, ele ganhou uma comissão de R$ 400. Por quê? Porque nesse caso, 800 mais 400, R$ 1.200. Seria essa a primeira análise que a gente está construindo, tá certo? Então a gente já tem a informação dos dois casos. E a partir disso, existem várias formas de fazer, certo? Porque a gente já sabe o seguinte: ele vendeu R$ 20.000 e ele teve uma comissão de R$ 400, tá certo? A gente poderia fazer de várias formas. Uma delas é pensar na regra de 3, tá certo? Como assim? Se ele vende R$ 20.000, então esses 20 mil refere-se ao quê? Ao total de vendas, ou melhor, ao 100% das vendas. Só que como ele só recebe R$ 400, então R$ 400 representa quantos por cento? Seria uma noção de fazer, tá certo? Uma forma muito boa. Quando a gente vem para a porcentagem, uma das melhores maneiras de começar a pegar o bizu da porcentagem é utilizar de regra de 3. Mas aqui eu vou fazer diferente com outro raciocínio, tá certo? Então eu vou fazer com o mesmo raciocínio que você tá fazendo, Gabriel. Aí, meu irmão, fica ao seu critério, não se preocupe. Mas aí a gente vai ajustando esses pontos, tá certo? Mas veja, a comissão, ela não está incidindo sobre o valor das vendas, ou seja, ela não depende do valor das vendas. Isso significa, portanto, que a comissão dele é uma parte das vendas. Se a comissão é uma parte das vendas, então significa dizer que a comissão eu posso representá-la sendo 400 em relação ou em razão dos 20 mil. Porque eu estou representando em forma de fração o quanto eu recebo, ou seja, o R$ 400 aqui é a minha comissão e essa comissão ela está saindo da onde? Ela está saindo dos R$ 20.000. Isso significa que eu tenho, zero em cima, zero embaixo, eu posso simplificar esses zeros, fica 4 sobre 200, eu posso simplificar mais um pouco, não é? Os dois números são pares, dividindo por 2 e dividindo por 2 vai ficar 2 sobre 100, e aqui, portanto, nós temos 2%. O que significa esses 2%? Significa, portanto, a porcentagem da comissão dele. Então se a gente fosse escrever a função disso, seria o seguinte, seria f de x igual a ax mais b, né? Quem é f de x? F de x é o seu salário, ok? Quem é o b? O b é o salário fixo. E quem é ax? O x aqui, ele vai ser, não é o total de vendas aqui, não é o eixo x, total de vendas. Vou até fazer a setinha para ele aqui, vai ser o total de vendas. E esse A é a comissão dele, tá certo? Ou seja, então a nossa função ficaria, vou colocar o nome salário, tá certo? Só para ficar mais bonitinho. O salário dele, então, vai ser igual a A vezes X, só que esse A é quanto? É a comissão dele, que é de 2%. Então, eu poderia escrever sendo 0,2, desculpa, 0,02, que é a mesma coisa que 2%, tá certo? Esse 2% não é 2 sobre 100,
e 2 sobre 100 é 0,02, vezes x mais 800. Esse seria, então, o salário, ou melhor, a lei de formação do seu salário. Ou seja, quando esse x aqui vai variar em relação ao valor dele, aí pronto. Ah, serve para qualquer um, Gabriel? Serve sim. Se você pega aqui nos 50 mil, ó, ele vendeu 50 mil peças e ele teve um salário de R$ 1.800, veja então que ele vendeu 50 mil e ele teve uma comissão de R$ 1.000. Por quê? Porque 800 já é o salário fixo dele, certo? Então ele teve uma comissão de 1.000 quando ele vendeu 50 mil peças, tá certo? Essa seria a ideia que a gente tinha por trás dessa questão. Uma questão bastante interessante e relativamente tranquila para tratar sobre essas relações que podem envolver funções e porcentagens, tá certo? Até a próxima e tchau!